Nesse vídeo de hoje eu vou tratar da questão aí, outra vez, da questão da família, com relação a certos ataques que a ministra Damares vem recebendo na mídia, no modo geral, nas redes sociais particularmente. Mas primeiro eu quero aqui agradecer, né, como sempre, a compra do meu livro. O pessoal está aí ajudando bastante na manutenção do canal e também divulgando meu trabalho, né, e contribuindo também para mais produção acadêmica da minha parte. E também lembrar que a loja virtual que eu falei no vídeo passado, né, a livraria virtual, ela já está sendo preparada no site. Eu convido você a visitar o site www.seminariocritica-e-crise.com. Me siga também no Facebook, Seminário Crítica e Crise, e também no Instagram, Seminário_Crítica e Crise. Mas antes de eu entrar no conteúdo do vídeo, eu queria fazer uma observação a respeito de algumas questões que estão ligadas, foram muito debatidas essa semana. Primeiro é a questão de se o Bolsonaro estaria com câncer ou não. Uma hora se publica que o Bolsonaro está morrendo, vídeos circulando no WhatsApp com pessoas supostamente preocupadas, né, porque Bolsonaro estaria morrendo, estaria com infecção grave, etc, etc. Então, lembrar que existe aí toda uma política, né, tentando desestabilizar psicológica e emocionalmente, né, as pessoas que votaram no Bolsonaro, ou votando ou não, acreditam, né, que essa é uma possibilidade, como eu tenho dito e disse em vários outros vídeos anteriores, a possibilidade do Brasil se reerguer, né, desta crise nefasta que a esquerda brasileira, encabeçada pelo PT, né, levou para o país, né, uma recessão econômica, inclusive uma recessão econômica que nós estamos ainda sentindo o reflexo, né, dessa recessão econômica que começa ali por 2015, por aí, né, e que chega aos dias de hoje. Além dessa crise institucional que abala os poderes da República e que faz com que isto agrave a nossa crise institucional, particularmente numa dimensão desse poder da República, que é o judiciário, uma dimensão que sempre foi, digamos, salvadora da pátria, né? Quando você tem um judiciário comprometido ideologicamente, isso é o pior dos mundos, porque seria exatamente o poder que poderia frear um pouco os efeitos da crise institucional quando refletida no legislativo e no executivo, né? Então, o governo Bolsonaro agora, na minha opinião, é uma possibilidade que nós temos de nos erguermos, né, do país se reerguer perante toda essa crise que nós fomos mergulhados. Muito bem. Uma outra questão muito importante também que foi debatida durante essa semana foi a questão a postura do general Mourão com relação a Bolsonaro. E aí circulou muito a ideia de que o exército estaria preparando um golpe encabeçado pelo Mourão. Bom, eu não posso atestar pelo caráter de ninguém. Eu sempre confio nas pessoas desconfiando. Mas eu não acredito que isso esteja passando pela cabeça dos militares brasileiros, por um motivo muito simples. Os militares brasileiros, eles não são burros, não são, né? É bom lembrar que a Academia Militar das Agulhas Negras está entre as academias militares mais respeitadas do mundo, né? Isto apenas para falar do Exército. Então,
eu até conversei isso, eu fiz um comentário no vídeo passado, que um seguidor me colocou esse questionamento, né? E eu disse o que eu disse, eu estou repetindo aqui agora. Não acredito que os militares fossem burros, né, de criar uma crise e depois se favorecer dela, assim, para depois, sabe lá quando, no futuro próximo ou distante, ser acusados de terem criado uma crise e para desferir um golpe no país, né? Se fosse o caso, ou se for o caso dos militares estarem pensando em um golpe, afastar Bolsonaro do poder, seria muito mais estratégico eles esperarem uma crise acontecer, porque todas essas pancadas que o governo Bolsonaro vem recebendo, né, evidentemente que isso pode gerar uma crise grave a qualquer momento, até porque muitas pessoas acreditam, né, nas versões que são passadas nas mídias, nas redes sociais. Muitos jornais, muitos blogs estão desesperados porque vão ter verbas, né, milionárias cortadas, né, e vão ter que sobreviver com seus próprios esforços e competências. Então eles estão batendo pesado para ver se derruba o Bolsonaro antes desse corte de verba acontecer, né? Então eu acredito que esteja a caminho um golpe militar. Eu acho que isso é mais uma poeira que vem sendo levantada para tentar desestabilizar o governo. Sem dúvida que o Mourão vem fazendo comentários bastante inapropriados, né? E aí eu fico pensando às vezes se tem um rumor aí de que seria uma estratégia para ele conter um pouco os ataques da imprensa, né? A outra versão seria o golpe propriamente dito, né? Mas eu penso também que dentro dessa ideia da estratégia dele estar tentando conter um pouco a agressividade da imprensa, pode ser também que ele esteja, né, muito envaidecido por estar hoje como um vice-presidente da República, né? É claro que ser general de exército é algo muito importante, né, muito glorioso, é uma autoridade, né, mas nada como ser um vice-presidente da República. Talvez, quem sabe, ele esteja aí meio envaidecido, né, apesar de que acho que não tem mais idade para isso, se for o caso, e está se deixando levar por essa questão aí de estar falando besteira quando deveria estar um pouquinho mais calado, realmente. Mas vamos acompanhar isso aí, vamos acompanhar os desdobramentos disso aí, para que a gente possa ter uma ideia mais madura, mais realista do que realmente pode estar acontecendo aí pelos bastidores de Brasília, tá certo? Por falar demais, né? É exatamente a questão da Damares que eu quero centrar aqui agora, né? As pessoas têm que entender que em rede social não se fala da vida particular, né? Então, se você está sob forte pressão, está estressado, está, sei lá, né? Então não é o momento de você dar entrevista, não é o momento de você gravar um vídeo, não é o momento de você, né? Às vezes acontece, mas é preciso estar atento para isso. Até porque eu já falei em vários outros vídeos meus, eu estou com o canal aí com mais de 160 vídeos. Eu já falei em outros vídeos, quem está me acompanhando, estudando os vídeos anteriores, né, pode descobrir, perceber isso aí com muita facilidade. E eu já expliquei que as redes sociais, elas aparecem como uma prática, levar a efeito todas as técnicas que foram descobertas em laboratório sobre o estudo do cérebro e da consciência humana. E a primeira experiência aqui no Brasil, por exemplo, foram as novelas. Eu tenho um vídeo falando sobre isso. A primeira experiência do Brasil aqui foi como o satanismo entrou na sua casa. Eu tenho um vídeo explicando sobre isso, né? Como é que vão sendo construídas as narrativas das novelas para que você aos poucos vá
sendo doutrinado geração após geração, aí você começa a aceitar coisas que você não imaginava ia aceitar. Isso tudo é através de estudos de fizeram estudos e descobriram que o cérebro humano, ele não resiste a isso, resiste àquilo. Se isso for colocado dessa forma, o cérebro humano resiste menos, né? A cognição humana também, e isso, o cérebro humano hoje está completamente vasculhado. Já se tem grande compreensão sobre a fisiologia cerebral, sobre a dimensão cognitiva, a relação entre a dimensão orgânica e fisiológica do cérebro com a dimensão cognitiva. Então, além de muito avanço em termos de curas de doenças, etc., tratamentos na área da medicina, isso também se reflete em outros tipos de usos desses conhecimentos, como, por exemplo, a manipulação das consciências através das redes sociais, né? E as redes sociais, ela vai obedecer exatamente isso, né? Como fazer com que as pessoas percam a noção de íntimo, como fazer que as pessoas percam a noção de privado. Então vamos fazer com que as pessoas percam voluntariamente esse senso de privado, porque foi algo construído com muitos e muitos, milhares de anos de história da humanidade, né? Então, como é que a gente vai fazer para destruir isso, para poder gerar um governo global, uma ditadura global, onde as pessoas possam abrir mão voluntariamente do seu individualismo, da sua percepção individual, do seu psiquismo individual, dos seus valores, dos seus sensos de realidade, e abram mão disso em função do tal do coletivo, do social, né, do Estado Deus. Então, as redes sociais, elas não são nada mais nada menos do que a praxis disso que vem se chamando hoje de uma engenharia social, que é exatamente você articular diversos conhecimentos no campo teórico, no campo da ciência, juntamente com as novas tecnologias, para fazer com que haja essa manipulação do comportamento das pessoas e das consciências, né? Então, por isso que não se deve falar de vida privada em rede social, não se deve publicar vida privada em rede social, porque esse é o objetivo, que você publique mesmo sua vida privada, né? Sua vida íntima o mais possível. Tem pessoas que são mais comedidas, outras menos, chegam até a tirar selfie no banheiro, né, fotografando a latrina, né? Tem umas coisas assim meio escandalosas, né? Então, o objetivo é esse mesmo, é você perder esse senso de intimidade, tá certo? E a Damares, né, ela exatamente pisou na bola aí, né? Porque nas suas primeiras entrevistas ela começou a falar da vida íntima dela, né? A questão do estupro, a questão de ter tido uma visão de Jesus, né? Isso são coisas muito íntimas da pessoa, né? E que jamais devem ser levadas a público. Não por uma questão de vergonha ou não vergonha, simplesmente isso não. É porque é uma questão privada. E se você não respeitar essa sua dimensão privada, você acha que os outros vão respeitar? Ah, filho, aí é muita inocência. Não é verdade? Se você quer respeito à sua dimensão privada, você deve ser o primeiro ou a primeira a zelar por isso. Até porque se alguém adentrar por essa sua privacidade, aí sim é que cabe, quem sabe, algum tipo de processo para uma indenização, quem sabe, né? Mas se você é o primeiro a devassar a sua vida, não há invasão de privacidade, porque você mesmo devassou, não é verdade? Então, a Damares, ela terminou abrindo a guarda. Ela terminou abrindo a guarda nesse sentido, né? E tá tomando pancada feia, realmente, né? Pancada feia. Mas o que tudo isso nos interessa aqui nesse momento, né? Existe duas dimensões que estão no olho desse furacão, né? A dimensão família e a dimensão educação. Você vê que o Ricardo Vélez, que é mais discreto, né? Particularmente no que diz respeito à sua vida privada, ele tem recebido mais pancada. Ele tem recebido menos pancada, né? Então, o que é que a imprensa
esquerdista, como a gente fala, as redes sociais, né, esses seguidores da esquerda, né, que acham que é bom ter um país da corrupção, que acham que é bom ter um país envolvido com o crime organizado até o topo do poder. Né? Então, essas pessoas, elas, o que é que tem sido feito, particularmente por aqueles que direcionam os grandes meios de comunicação? Deixa o Ricardo Velas no escanteio, em silêncio. Né? É uma estratégia. Né? Deixa ele cair no silêncio, apaga ele. Né? Porém, a Damares, que vacilou em falar da sua vida privada, bom, essa aqui a gente já usa uma outra estratégia, vamos bater nela. Hã? O Ricardo Vélez, ele é mais comedido no que fala, não fala na vida privada, então vamos botar ele no esquecimento, vamos deixar ele lá no cantinho dele lá, vamos fazer de conta que até que ele não existe, tá certo? Já a Damares falou demais e tomou pancada, e está tomando. Por quê? Eu já expliquei isso também em diversos outros vídeos, né? Gravei 3 vídeos recentes aí, né? Comunismo e anticristianismo, né? Como o satanismo penetrou na sua fé. Eu vou colocar os cards desse vídeo aqui aqui no vídeo para você facilitar a sua localização, mas também no meu canal, né, onde eu explico detalhadamente, como em outros vídeos, né, a relação entre o cristianismo e o comunismo anti. Né? O comunismo é uma seita, né, é uma teoria, é uma seita anticristã, que, como eu já falei diversas vezes, vai se formando exatamente em oposição ao cristianismo. Né? Então, mais uma vez, eu quero mostrar aqui, em mais detalhes, né, por que é tão importante você prestar atenção nesses ataques que o Ricardo Vélez sofre, que as propostas de mudança da educação, né, por que tanto desespero contra a escola sem partido, na verdade, e também a Damares, né, a ministra ali responsável pela questão da família. E eu vou fazer algumas leituras, algumas breves leituras, para que a coisa não fique somente assim, no sentido assim, da minha opinião, né? Para que você tenha um respaldo mesmo teórico, uma referência teórica que você mesmo possa ler, estudar e apresentar para outras pessoas, que você também queira usar argumentos para contestar essas ideias revolucionárias que aparecem por aí. Então, está aqui em Mateus 19, que trata exatamente acerca do divórcio. E aconteceu que, concluindo Jesus esses discursos, saiu da Galileia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. E seguiram muitas gentes e curou-as ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, lhes disse: não tendes lido que no princípio o Criador fez macho e fêmea? E disse: portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão 2 numa só carne. Assim não serão mais 2, mas uma só carne. Que esta é a essência da vida conjugal, da vida conjugada. Hoje, muitos casais partem da ideia de que dentro do casamento, cada um tem a sua privacidade. O homem tem a privacidade dele, a mulher não tem acesso ao celular dele, não tem acesso ao e-mail dele, né? O que é que ele está fazendo na vida dele, porque ele tem uma vida particular, assim como as mulheres também. Muita esposa também tem essa concepção. Né? O marido tem a vida particular, a esposa tem cá também a sua vida particular, o marido também não tem acesso ao celular, não tem acesso ao e-mail, não tem acesso a nada, porque cada um na sua, mas ainda assim vivendo dentro da própria casa, né, e dormindo na mesma cama. Mas há uma diferença entre viver na mesma casa e dormir na mesma cama e ter uma vida conjugal, uma vida conjugada, uma vida articulada, una.
Né? Porque é exatamente o que essas propostas revolucionárias, elas começam a enfeitiçar. Né? A gente vive aqui, mas cada um na sua. Ah, tá. E é por aí, né, que Satanás vai penetrando. Satanás, ele não entra arrombando a porta. Satanás, ele entra pelas frestas. Né? Lembre sempre que Satanás está representado no Gênesis por uma serpente. Ele não está representado por um leão. Né? O dragão, o demônio só vai ser representado por um dragão lá no Apocalipse. Né? Cá, no Gênesis, ele é representado por uma serpente, aquele animal que penetra de maneira sutil em qualquer ambiente. Basta que você não preste atenção. E aí continua Jesus dizendo, né? Porque tanto o que Deus juntou, não separe o homem. Disseram-lhe eles, então por que mandou Moisés dar-lhes carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele, Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher. Mas ao princípio, não foi assim, porque Deus criou homem e mulher para viver de forma conjugada. Daí porque a metáfora da costela de Adão. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar-se com a repudiada, também comete adultério. Por isso que a Bíblia não é interessante para muita gente, pô. Poxa, a Bíblia proíbe tudo. Quer dizer, se a mulher trai o marido se separa e ela vai casar com outro, na nossa cabeça hoje está tudo bem, olha, separou. Mas para Deus não, para o Evangelho não, é pecado. É pecado porque o motivo da separação foi o adultério. É pecado porque o outro que casou com a mulher que cometeu o pecado do adultério. E disse-lhe seus discípulos, se assim é, a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Está sendo dito pelos discípulos, homens. Ele, porém, lhes disse, nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Ou seja, nem todos podem compreender o significado da família e a importância da família para o cristianismo, que, como eu tenho dito em vários outros vídeos, o cristianismo ele não inventa a família, mas ele ressignifica. E essa ressignificação da família é exatamente isto que se objetiva destruir através dessas seitas e filosofias satanistas traduzidas em teorias políticas revolucionárias. E mais adiante, ele diz, trouxeram-lhes então algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse, deixai os pequeninos e não vos estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, partiu dali. O que é que isso tem a ver? Tem a ver exatamente a importância da família e a importância da criança. A importância da criança enquanto criança permanecer pura. Porque é dela o reino dos céus, porque ela é pura. Mas que tal
Então, se a gente começar a tirar a pureza dessa criança, ainda desde a mais tenra idade na escola, será que essa criança continuaria pura ao ponto de ser merecedora do reino dos céus? Esta é a questão. Então, destruindo a infância e a família, você destrói toda uma civilização que foi montada, construída durante séculos em cima de valores fundamentais. Espero que esteja isso claro para você. E agora nós vamos passar para um outro extremo. De volta aqui a este velho livro de bruxaria chamado Manifesto do Partido Comunista. Eu também vou ler algumas passagens rápidas aqui, só para você. Num dos prefácios em que Marx ainda é vivo, os últimos prefácios que ele escreve para a edição de Londres, mas ainda na edição alemã, ainda na edição alemã de 1872, ele diz, aqui Marx e Engels, Marx ainda está vivo. O próprio manifesto explica que a aplicação desses princípios, quais princípios? Os princípios revolucionários. O manifesto foi um compêndio criado pela maçonaria, a partir da Liga dos Justos, que era um braço da maçonaria. O manifesto, os princípios básicos do manifesto não foram criados por Marx e Engels, coisa nenhuma, já estão lá na base da tal Revolução Francesa, já está lá como itinerário do Adam Weishaupt, que foi um dos líderes do grupo dos Illuminati que penetra na maçonaria a partir do século XVIII. Já expliquei isso em outros vídeos, tá bom? É só olhar lá atrás os vídeos anteriores e pesquisar, estudar. Então, desses princípios dependerá sempre e em toda parte das circunstâncias históricas existentes. Ou seja, eles dizem isso aqui, cá adiante, num dos manifestos, num dos prefácios para uma das edições de Londres, de janeiro de 1888, Marx já morreu, Engels está sozinho, ele repete isso outra vez. O próprio manifesto explica que a aplicação prática desses princípios dependerá sempre e em todos os lugares das circunstâncias históricas existentes. Ou seja, você tem que adaptar. A revolução, se ela não for adaptada, ela morre. É preciso encontrar um contexto, ou como eles mesmos dizem depois no corpo do livro, criar condições objetivas para a revolução. O que é criar condições objetivas para a revolução? Se não há um contexto histórico dado, você cria para que a revolução possa ser implantada. Daí porque quando se questiona, marxismo cultural existe ou não existe, meu Deus do céu. É como eu digo sempre, só questão de estudar ou não estudar. Isso não é questão de paranormalidade, espíritos, não. Isso é uma questão de estudar ou não estudar, primeiramente. E aí lá adiante ele diz, mais adiante ele diz, fala, a abolição da família. Começa a perceber agora a relação entre o que eu li no Evangelho com o que está aqui nesta orientação satanista. A abolição da família, está claro aqui, até os mais radicais ficam indignados com essa infame intenção dos comunistas, ele ironizando, como que diz, tem que destruir a família. E logo em seguida, ele vai dizer, na mesma página, ele vai dizer, os comunistas não inventaram a influência da sociedade sobre a educação, porém, procuram apenas transformar o seu caráter.
Ou seja, você percebe por que a revolução teve que entrar na escola? E se você compara com o que está no Evangelho, você vai entender bem por que não tinha sentido você falar para crianças e adolescentes pura e simplesmente de uma revolução do proletariado. Nada ia fazer mais efeito do que você despertar na criança e no adolescente exatamente aquilo que é mais confuso e complicado da infância, particularmente na adolescência, que é o instinto, os instintos e o instinto sexual. Então, se você estimula a manifestação do instinto, e particularmente do instinto sexual, que arrasta todos os demais, inclusive outras formas de violências instintivas, você tira a criança do paraíso. Percebe? Você tira a criança do paraíso. Você tira a criança dessa possível comunhão com Deus. Então, como seria mais fácil botar a isca do demônio, falar para a criança de proletariado, de exploração da classe trabalhadora? E se o pai dela não fosse o tal do proletariado? Se o pai dela é um tal de um burguês, como é que ela vai? Se a criança é filha de um tal de um proletariado, que é um conceito muito vago, foi criado assim mesmo, forçosamente, para poder dividir a sociedade de forma dialética, burguesia, proletariado, aquela coisa toda. Vamos lá. A criança é filha de um operário da construção civil. Vamos tomar aqui só como exemplo do que seria classicamente um proletário. Tá bom. Ainda seria mais fácil até para essa criança assimilar. Poxa, meu pai é esse tal desse explorado aqui que o livro está se referindo. Poxa, tal, e se indignar. Se rebelar. Mas a criança que tem o pai e a mãe trabalhando em profissões bem mais remuneradas, que vão buscar lá na escola com um carro 4x4, com ar-condicionado, como é que essa criança ia associar essa questão do proletariado à própria relação com os pais dela? Impossível. Porém, a questão da necessidade do domínio dos instintos, que faz parte de toda a educação que visa moldar o indivíduo para se tornar um ser humano sociável, educar os instintos, esse ponto aí atinge toda e qualquer criança, independente de classe, raça, religião, bairro que mora, o que for. Se você começa a trabalhar a ideia na criança de que ela já pode praticar sexo, de que ela já pode, o adolescente também, que ele não sabe que sexo ele é, porque ele nasceu com o Bilal, mas ele pode ser menina. Ela nasceu com o negocinho dela lá, a pintinha dela lá, mas ela também pode ser menino. Quer dizer, você começa a criar uma confusão na cabeça da criança. Uma confusão na cabeça dela, porque esse discurso vai contra até as próprias manifestações instintivas hormonais do macho e da fêmea. Percebe? Então a questão sexual foi a isca do demônio. Por isso, toda a construção, já expliquei várias vezes, esses caras que ficam aqui dando paternidade e maternidade, as teorias, vai lá, meu irmão, pegar lá os iluministas, os chamados iluministas radicais, Marquês de Sade, é lá que os caras começam a elaborar a teoria, a ideia. Pô, se a gente quer destruir a civilização cristã, nós temos que fazer uma revolução sexual. Está lá desde o século XVIII, pelo menos consagrada essa ideia, teoricamente escrito e praticado. E aí, mais adiante, que eu chamo de os 10 mandamentos do manifesto, que Marx e Engels chamam lá nos prefácios de os princípios do manifesto, que é exatamente no final do segundo capítulo, onde ele tem elencado estes princípios.
E o princípio 10, que é o que aqui nos interessa, ele trata exatamente a educação pública e gratuita de todas as crianças. A eliminação do trabalho das crianças das fábricas em sua forma atual, combinação da educação com a produção material. Observe que ele diz que a criança não pode trabalhar. Mas na linha abaixo ele diz combinação da educação com a produção material. Material do quê? Material da existência. A criança tem que ir para a escola tem que ser pública e gratuita, aí você pensa, poxa, que massa, pô, claro que a criança tem que ter escola. Não é como você está pensando, não seja inocente. Por isso que é importante estudar para acabar com essas inocências. É por isso que os caras ganham espaço. Né? Porque a ignorância gera inocência. Né? E a inocência gera ignorância. Então por isso que é bom estudar para deixar de ser inocente. Então, aqui o que os caras estão falando é para você botar a criança na escola para ela ser doutrinada. A combinação da escola com a vida material. A combinação da escola com a revolução e a implantação da sociedade comunista. Então, daí porque é importante você perceber esta relação que eu tenho tanto chamado a atenção, né? Para você entender por que a Damares, particularmente ela, né, tem sofrido tantos ataques. Né? Até uma filha de criação que ela tem indígena, aí já criou polêmica, que ela sequestrou, que não sequestrou, que não sei o que, meu Deus do céu. Entende? Ela vacilou, porque caiu na armadilha das redes sociais de revelar em público questões importantes, sagradas, da vida particular dela, que envolvem forte sentimento, forte emoção da vida particular dela. Aprenda essa lição e não faça isso. Tá certo? E isso abriu as portas para a pancadaria. Mas você não pode compactuar com isso nas redes sociais. Porque o objetivo desse ataque satanista a ministra Damares é destruir seu filho na escola. É destruir sua filha na escola. Este é o objetivo desses ataques. É fazer com que a revolução que estava em andamento, que foi implantada não pelo PT, ela já vinha sendo implantada muito antes, o PT e toda a esquerdopatia brasileira, pedagógica inclusive, deu aceleração a esse projeto de revolucionário, com novas adaptações. Olha aí a necessidade de adaptar a ideologia de gênero. Mas não começou com o PT. História brasileira escrita por marxistas, que tudo é exploração, tudo é isso, tudo é aquilo, não começou com o PT. Apenas ganhou fôlego. Vide os escândalos das provas do ENAD e do ENEM, totalmente contaminada por ideologias esquerdistas. Até a ideologia de travesti, você tinha que responder a questão correta. O que interessa para a nação brasileira, o desenvolvimento da nação brasileira, dialeto de travesti? O que interessa isso? Interessa para os travestis lá, deixa eles lá com o dialeto deles lá. O que é que isso vai levar de grandiosidade para o Brasil? Se fosse para perguntar sobre o inglês, traduzir o francês, o espanhol, que o Brasil é o único país do mundo que só se fala uma língua, e cada vez pior. Você já pensou nisso? O Brasil é o único país do mundo que só se fala uma língua. Aí o Enem, o ENAD, ao invés de cobrar o inglês, o francês, o espanhol, vai cobrar entender dialeto de travesti. Isso não interessa à nação brasileira. A educação deve estar voltada para o desenvolvimento da nação.
Então você vê que o ponto escandaloso que nós chegamos. É isso que quando aparece alguma barreira, algum obstáculo, eles chamam de retrocesso. O governo Bolsonaro vai ter um retrocesso, vai ter um retrocesso em quem? Em você que se completou desse governo de alguma forma, às vezes não foi nem de forma ilícita. Às vezes exerceu um cargo de confiança, não foi de forma ilícita, mas se beneficiou, uma promoçãozinha. Quantas pessoas receberam promoções, cargos, etc. E agora não querem perder, já estão perdendo. Preferem ver o país na miséria, na bancarrota. Mas não querem o modelo que lhes beneficiou particularmente, privadamente, individualmente, e ainda se dizem comunistas, esquerdistas, coletivistas. Então, esta é a questão. Tem a opinião que você quiser, concorde e discorde do que você quiser, mas estude. Porque os caras que criaram e dão andamento a esta revolução, eles não estão brincando. Eles quebraram o país, só para te lembrar. Eles não estão brincando. As bestas feras, os imbecis úteis, como dizia Graham Chilene, esses que vão para a rua, que invadem terra, que sabotam, que tentam assassinato, essas bestas feras, isso aí não sabe de nada mesmo não, mas nem vai conversar, não tem nem diálogo. Mas as cabeças pensantes dessas estratégias revolucionárias sabem muito bem o que estão fazendo. Enquanto você está na sua vida inocente, acreditando em coincidências, e indo na conversa de difamar pessoas que estão ali, com certeza, defendendo seus interesses particulares. Vá conversar com quantos pais já perderam seus filhos e filhas para essa revolução dentro das escolas, dentro das universidades, principalmente públicas. Depois volte e assista meu vídeo de novo, que você vai entender melhor ainda o que eu estou dizendo. E se você ainda não perdeu o seu filho e a sua filha para esta revolução, ainda é tempo, abra seus olhos. Se você gostou do meu vídeo, se inscreva no meu canal, Seminário Crítica e Crise, visite meu site, nós estamos preparando uma livraria virtual, que eu espero que você participe, não só estudar, aprender livros bem selecionados, uma parte de sebo, uma parte de livros novos, mas também uma forma de você ajudar e contribuir com o desenvolvimento do canal e ajudar a divulgar o meu trabalho. Outras pessoas podem estar precisando desta informação. Muito obrigado pela sua atenção.